Que seja abençoado neste dia, neste Shabat, todos aqueles que abrirem a palavra de Deus no nome do Criador. Todos venham ser abençoados neste dia, neste 7º dia. Como a palavra disse, né? Em Nazaré ele entra no templo no dia de sábado, como é o seu costume. 1 Coríntios 6,16 diz: E vós sois templo de Deus. Estão vendo a responsabilidade? Então é o dia que o Criador entra nas vidas para ensinar a sua palavra. O 7º dia, como está nas Escrituras, como ele mesmo disse: eis que eu estou às portas e bato. Se alguém abrir o seu coração, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Quando ele entra na nossa vida, ele entra para nos ensinar. Guarda essas palavras vai servir muito para nós lá na frente. Vós sois templo de Deus. 1 Coríntios 6:16. O templo não é aquela igreja grega que as pessoas entram, né? Quer dizer, a igreja grega entrou para confundir as pessoas. Estão ouvindo? Mas a palavra disse: vós sois templo do Espírito de Deus. Confirma lá em 1 Coríntios 6:16, vocês vão ver esta passagem. E é o dia que o Senhor Yahushua entra no templo, como é o seu costume. Vocês veem que a palavra está no presente. A palavra não está no passado, né? O Senhor Yahushua em Nazaré entra no templo para ensinar como é o seu costume. Então a gente tem que aprender. A gente é testemunha do Criador. Cada dia a gente tem que aprender as coisas para não ser tão ignorante assim, né? Não ser tão ignorante assim. Porque os costumes atrapalham na caminhada, os costumes errados. E nessa caminhada é uma caminhada que é de jogar bagagem, entendeu? As bagagens ruins, a gente vai jogando e não vai nem olhando para trás, porque é coisas ruins que a gente aprendeu com as igrejas gregas. Então, a partir de hoje, você vai se aproximar do Criador como sendo um templo de Deus na terra, como sendo uma testemunha do Criador na terra, né? E a nossa luta já não é mais contra os homens da terra. Não. Quem está lutando contra os homens da terra, o que tem que fazer? Tem que comprar uma luva de boxe, né? Porque vai lutar contra os homens da terra. Mas a palavra de Deus não nos ensina assim. Nós vamos estar lendo hoje que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Você vai ver que a nossa luta é contra o diabo, entendeu? Olha o lugar que nós estamos. Se eu perguntar para vocês neste Shabat, vocês não vão saber a responder. Quem que nasceu primeiro, o nosso corpo físico ou o nosso espírito? Você não vai saber responder. Você vai ter que estudar para me responder esta pergunta. Estão ouvindo? Nós vivíamos uma vida no espírito, mas viemos a este mundo. Viemos a este mundo para lutar. E essa luta tem que ser esclarecida. Não é contra os homens da terra. Nós vamos estar lendo e meditando que esta luta é contra o diabo. Entendeu? E qual que é a função do diabo? Matar, roubar, destruir, mentir e enganar pessoas. Essa é a função
do diabo. O diabo cria uma narrativa contra a sua vida, mas é uma narrativa mentirosa. Uma narrativa para te destruir. Se você não se preocupar, essa narrativa passa a ser verdade. É assim que funciona aqui nesse mundo, né? Você vê que as duas bestas, né, que governam, besta quer dizer aquilo que vive, aquele que anda, aquele que caminha, aquele que governa sem o Criador. É uma besta. Estão ouvindo? E as bestas vivem de criar narrativas. E o que é narrativa? É uma mentira que eles inventam para escravizar, destruir e matar pessoas. Mas o Senhor Yahushua continua dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E através do Criador é que nós vencemos as narrativas malignas. Vamos estar lendo na Sagrada Escritura, Efésios 6, versículo 12. Vocês vão ver que a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue. Entendeu? E depois vamos mostrar o lugar que nós estamos. Entendeu? É um lugar escorregadio, mas a gente conhecer o nosso inimigo já fortalece a luta. Tem pessoas que lutam e lutam contra pessoas. Pessoas lutam, mas não conhecem o seu inimigo. Mas a partir de hoje nós vamos conhecer o nosso inimigo. E vamos lutar contra ele como? Com a verdade. Lutar contra ele com o Criador na nossa vida. Deixando o Criador entrar na nossa vida. Que é aquela oração de manhã que eu sempre disse, né? Senhor Yahushua, entra na minha vida. Abençoa meus passos. Que minha luta desse dia não seja minha, mas seja a vossa luta e o Senhor possa me usar contra as coisas do mundo. Contra os adversários, contra o inimigo deste dia. Então esta é a oração correta que eu tenho falado aqui no passado. Então nós vamos estar lendo Efésios 6, versículo 12 para a nossa edificação. Confirma aí na sua Bíblia, vê se eu não estou enganando vocês, entendeu? Porque há muitos enganadores na terra que enganam, entendeu? Engana as pessoas. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Estão vendo? Quer dizer, essas coisas aqui estão nos lugares celestiais para enganar as pessoas. É isso que está dizendo aqui esse versículo, né? Então, a partir de hoje, a nossa luta já não é mais contra os homens da terra. Entendeu? Não interessa quem é esse, quem é aquele. A nossa missão, qual que é o mandamento com as pessoas da terra? O mandamento é para nós amar o nosso semelhante como a nós mesmos. Entendeu? Estamos vivendo os últimos dias, sim, dias difíceis. Eu vou dizer uma palavra aqui que você nunca ouviu esta palavra, né? Os dias de Noé. O Senhor Yahushua disse, a minha vinda será como nos dias de Noé. Entendeu? Então os pregadores não falam sobre esta parte B do versículo do ensinamento. E como foi nos dias de Noé, como foi a adoração de Noé. Noé adorou sozinho com a sua família. Entendeu? Noé adorou sozinho com a sua família. Entendeu? Então é isso que nós temos que observar. É se apegar ao Criador e não deixar mais o Criador. E as pessoas às vezes têm dificuldade. Ele vê uma igreja grega da Santa Inquisição com multidão de pessoas. Entendeu? Então ele quer ir lá no meio daquela multidão. Mas a adoração não é isso. Entendeu? Adoração não é isso.
Adoração é aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, Ele está presente. Adoração verdadeira é quando Ele está presente. É quando Ele é o nosso pastor. Esta é a adoração verdadeira. É isso que as pessoas têm que entender. É isso que as pessoas têm que acreditar nos últimos dias. Não é aquela multidão que não sabe nada. Não é aquela multidão que é manipulada. Não, de maneira nenhuma. Entendeu? Mas a adoração verdadeira é onde está 2 ou 3 reunidos no nome. Entendeu? E esse pastor está presente. Entendeu? Se ele está presente, nós não precisamos de nada. Se ele está presente, ele faz tudo. Ele faz tudo. É isso que nós temos que entender na nossa vida. Nós somos simples homens na terra. Mas Ele é a nossa capacidade. Ele é o nosso tudo nesses últimos dias. Ele é o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso pastor, o nosso médico, o nosso advogado nesses últimos dias. Então receba Ele na sua vida nesses últimos dias. E aquela passagem que o Senhor Yehoshua manda àqueles discípulos. E os discípulos voltam alegres. E diz ao Senhor Yehoshua, até os demônios nos sujeita por causa do seu nome. Hã? Mas o que o Senhor Yehoshua diz para ele? Eu vi Satanás cair do céu como relâmpago. Alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito no livro da vida. Não alegrar porque os demônios saem no meu nome. É isso que ele quis dizer. Entendeu? Então nós vamos estar lendo. Lucas 10, 18. Lucas 10, 17, 18, 19. Vamos ler 4 versículos. Ó. O 17, o 18, o 19 e o 20. Vamos achar Lucas agora aqui. Ó. Lucas 10. Vamos estar lendo aqui, ó. Lucas 10, 17, 18, 19 e 20. Vamos estar lendo aqui para nós entender a palavra de Deus. Agora eu tenho um óculos, ó. Entendeu? Um óculos para a gente melhorar a leitura e não ler errado para vocês a palavra de Deus, ó. E voltaram os 70, aqui ó, são 70 discípulos, né? E voltaram os 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, ó, presta atenção, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam. Olha o que o Senhor Yehoshua disse. E disse-lhes, eu vi Satanás como raio cair do céu. Olha o lugar que nós estamos. O versículo 19. Eis que vos dou poder para pisar serpente, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Ao versículo 20. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitem os espíritos. Alegrai-vos antes por estar os vossos nomes escritos nos céus. Estão ouvindo? Então não é para nós se alegrar com coisas da terra, mas se alegrar porque o nosso nome está escrito no céu. Entendeu? Vocês têm que entender como está escrito. Né? Não foi eu que... a minha missão é mostrar o que está escrito. Ninguém diz Yehoshua é o Criador se não for pelo Espírito do Criador. Entendeu? Então é isso que vocês têm que meditar. Que muitas pessoas foram caladas. Entendeu? Por que caladas? Porque perderam o Espírito do Criador. Entendeu? Uma pessoa perde o Espírito, ele não fala mais. Entendeu? Ele vai procurar uma igreja grega e vai ficar escondido lá, entendeu? Porque ele foi calado, ele não fala mais, entendeu? Ele não fala mais. Então as coisas do Criador é pelo Espírito do Criador, é
pelo Espírito do Criador, é que nós aprendemos do Criador nestes últimos dias. Estão ouvindo? E depois Apocalipse, né? Vamos o vídeo para não ficar aqui muito grande. Vamos ler Apocalipse 11 e versículo 12. Aquela palavra, né? Ai da terra! Porque o diabo desceu lá. Olha o lugar que nós estamos. E vocês lutando contra homem. Entendeu? A nossa luta é contra o diabo. Aquele que mata, aquele que rouba, aquele que destrói, aquele que mente e aquele que engana pessoas. Né? Está nos lugares celestiais, como nós lemos lá em Efésios 12 e 6. Se ele está nos lugares celestiais, ele está para enganar as pessoas. Né? Apocalipse 20, né? Ele será solto mais um pouco de tempo para enganar outra vez as pessoas. Então a função dele é enganar pessoas. Então que a nossa guerra a partir de hoje seja contra Satanás e seus demônios, que estão aí para enganar, destruir e fazer essa arruaça que ele faz na terra. Dias de guerra, dias de terremoto. Essa semana, um terremoto no Chile abalou os prédios na capital paulista. Parece que o prédio acima de 30 andar, né? Quando tem um terremoto, os prédios acima de 30 andar, eles balançam, né? Então houve no Chile, parece que foi às 23 horas, em São Paulo, os prédios acima de 30 andares balançaram. Vê aí nas informações, nos noticiários que vocês vão ver. Então, dias de guerra, dias de terremoto, guerra cibernética, estão falando, né? Que é a guerra que eles entram no sistema e destroem o sistema de um país. Você já pensou você acordar a sua conta do banco zerada? Aí você vai chorar, né? Você vai chorar. Trabalhou a vida inteira, guardou ali os seus trocadinhos, né? Uma guerra cibernética é mais ou menos isso, né? Entra no sistema e destrói a vida das pessoas através do sistema. E é o que estão comentando nesses últimos dias, né? Estude mais sobre guerra cibernética. Você vai ver que o diabo está lutando aqui na Terra. Então nós vamos estar lendo este versículo para o vídeo não ficar muito grande. Apocalipse 11, versículo 12, né? Aquele anjo bradou: ai da terra, porque o diabo desceu lá. Olha o lugar que nós estamos. Nós vivíamos numa vida espiritual. Se perguntasse para vocês, você quer descer lá na terra e viver num corpo de carne, um corpo pecador, em uma vida que tem que pagar água, pagar luz, pagar gás, pagar tudo, ser escravo? Você não queria, entendeu? Então hoje, se perguntar para você, você quer morrer hoje para estar com o Criador? Você não vai querer, você vai querer viver mais para desfrutar o que aqui? Entendeu? Então é esse tipo de ensinamento é que nós não temos. O que é uma vida física e o que é uma vida espiritual. Entendeu? E a nossa luta aqui, vocês vão ver hoje que é muito mais do que aquilo que nós pensamos. Né? É muito mais do que aquilo que nós imaginamos. Porque é uma luta terrível que nós vivemos aqui nesta terra. Qual versículo que eu falei? Foi Apocalipse 11 e versículo 12. Que tem que ser meditado. Ou é 12, versículo 12. Vamos ver, acho que é 12, versículo 12. É 12, versículo 12. Ó, estou falando errado. Até com óculos eu já estou errando. Vocês veem? Mas é, ó, 12, 12. Né? Uma dúzia mais uma dúzia. Né? Apocalipse 12, 12, vocês vão ver o versículo aqui. Olha que é o anjo desse aqui.
Pelo que alegrai vós, ó céus, e vós que neles habitais, né? Aqui é a mensagem que está falando aos moradores do céu já, né? Pelo que alegrai vós, ó céus, e vós que neles habitam. Depois ele fala, a parte B do versículo, ó. Não vai ler só a parte A e jogar a Bíblia fora. Não, lê a parte B também. Ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já tem pouco tempo que lhe resta. Estão ouvindo? Então esse é o versículo que uma testemunha do Criador tem que meditar, tem que guardar nesses últimos dias e saber o lugar que nós estamos. Saber que a nossa luta é contra esses demônios, que eles agem na política. Vocês vê que na política ele usa pessoas que querem implantar o aborto, querem implantar as drogas. Eles fazem coisas contra o povo para agradar o Deus deles, né? Agradar o Deus deles, agradar esses demônios que estão aqui na terra. Então a nossa luta é contra isso. É contra isso. É contra esses demônios. Entendeu? E essa luta nós vencemos quando nós lutamos no nome do Criador. Vocês viram aqueles 70 discípulos que se alegraram? Até os demônios nos sujeitam por causa do teu nome. Isso não basta para vocês? Isso não é um ensinamento para vocês? Então nós somos vencedor por causa do nome do Senhor. Fique com esta palavra, que o Criador abençoe e guarde vocês, que o Criador possa ter a liberdade de entrar na vida de vocês e trazer mais conhecimento, trazer mais ensinamento para vocês. Tá? No nome do Senhor Yehoshua. Amém.